E aí, galera, tudo bem? Como vocês estão? Tudo na paz? Luiz vindo aqui gravar mais um vídeo. Vocês repararam que agora eu tô careca. Rapaz. Raspei a cabeça. Contar um pouco pra vocês o que aconteceu. Eu tava com o cabelo bem grande. E tipo, poxa, meu cabelo tava muito legal. Eu gostava muito dele. Não que eu não goste, né? Mas eu vi que eu tava ficando bem vaidoso, cara. Bem vaidoso com o cabelo, vaidoso com... sabe, com as coisas da vida. Isso estava ocupando muito a minha mente, me deixando muito ansioso, me deixando muito preocupado. E eu... e tá me atrapalhando meu relacionamento com Deus, atrapalhando a forma com que eu tava vivendo a vida. E dá muito trabalho também, sabe? E eu orando assim, eu entendi no Senhor que era realmente uma nova fase que Deus tem demandado de mim, uma nova fase que eu tenho entrado na minha vida, uma nova estação. E isso era algo que eu precisava romper, toda essa vaidade, deixar pra trás. Aí eu passei a máquina, fui no barbeiro ainda, passei a máquina lá. E agora nós estamos aí, pra glória de Deus, né? Hoje eu vim falar com vocês especialmente sobre uma mensagem que tem tocado muito no meu coração. É sobre as intenções do nosso coração, sabe? Aquilo que nos leva a fazer o que temos feito. Antes de começar a mensagem, queria mostrar para vocês o Caco. Esse é o Caco, ele é o meu novo porta-microfone aqui. Eu pensei em usar ele porque eu achei engraçado, interessante, sei lá, velho, sei lá. Eu tenho esse bicho aqui desde que eu nasci. Minha mãe e meu pai me deu. Vou mostrar ele pra vocês. Ele tá bem acabadinho. Ele tá bem acabadinho, mas é ele, né? Muito carinho aí por esse macaquinho, o Caco. Ele vai estar me acompanhando agora nos vídeos aí, se Deus quiser. Continuando. Estou falando justamente sobre aquilo que nos leva a fazer o que temos feito, sabe? As nossas intenções, a intenção que está no nosso coração, aquilo que é nosso íntimo, sabe? Aquilo que está no íntimo do nosso ser. E eu estava pensando aqui como que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi não foi um homem segundo o coração de Deus porque ele fez coisas boas ou porque ele deixou de fazê-las ou fez coisas ruins, sabe? Ele foi um coração de Deus, ele foi um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha um caráter aprovado por Deus, porque ele era um homem obediente aos mandamentos do Senhor, e ele era um homem que tinha a palavra no coração dele, sabe? Aquilo de mais profundo no coração dele era a palavra do Senhor. Tem um salmo que Davi diz que queria habitar na casa do... Quem me dera se eu pudesse habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, sabe? E isso é muito profundo, isso é muito lindo, porque a gente vê que mesmo Davi pecando e com grandes pecados, sabe? Puxa, tendo adulterado, tendo ficado com uma moça que era casada e tudo mais, todas essas coisas, Davi assim era um homem segundo o coração de Deus, porque ele obedecia ao Senhor e guardava os mandamentos dele, sabe? Ele, quando pecou, se voltou em arrependimento, confessou os seus pecados e não cometeu mais aquilo. E isso é muito louco, porque eu me vi muito vivendo uma vida muito performática e acaba que eu deixei de lado os meus princípios e aquilo que me movia, sabe? Acabou que no final das contas eu me vi vivendo uma vida tão automática que as minhas intenções estavam tão voltadas para mim, não voltadas para o Senhor, que eu me perdi no caminho, entende? E isso me deixou muito pensativo. Acaba que os meus jejuns não eram mais para mortificar a minha carne, de alguma forma estar mais sensível ao Senhor, de alguma forma me aproximar de Deus, sabe? De alguma forma conhecer mais o coração de Jesus. Mas acaba que os meus jejuns eram assim, poxa, eu vou fazer porque crente de verdade jejua, né? Então eu sou crente de verdade. Acaba que era para eu me sentir melhor e não para glorificar e alegrar o coração de Jesus. E isso estava mexendo muito comigo.
E meditando um pouco mais nessa palavra, a palavra de Deus, assim, falando sobre Davi, eu pensei, cara, como que Davi conseguiu, com tantos pecados, com tantos erros, manter puro o seu coração? E eu até anotei umas coisas aqui que eu queria ler. Davi, algo que é muito certo em Romanos, Paulo fala, em Romanos não, eu não sei onde é, na verdade, mas Paulo ele comenta que a renovação da nossa mente acontece através da palavra de Deus, sabe? Através do meditar na palavra, de buscar a palavra de Deus e ter a nossa mente transformada, as nossas intenções alinhadas. E eu pensando nisso, lembrei que Davi, em muitos dos salmos dele, ele dizia tipo assim, como conservar puro o jovem os seus caminhos, observando-a através da palavra. Em outra passagem ele diz, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Cara, que loucura. E isso é muito real porque acaba que a palavra de Deus é a única coisa que pode transformar as nossas intenções e o nosso coração, sabe? Porque se isso fosse obra do ser humano, entende? Eu creio que o ser humano não sabe, na verdade, aquilo que é o melhor para ele. O que é uma intenção pura, aquilo que é puro de verdade. O ser humano não tem essa pureza para chegar a um entendimento e a ter intenções puras por si próprio, sabe? Eu creio que é algo que é gerado através da palavra e do Espírito Santo que age através da palavra. E só isso. E a nossa função é meditar na palavra de dia e noite, buscar esse entendimento no Senhor. Algo interessante também que eu queria compartilhar tá em Mateus 7, um instantinho. Mateus 7, 21, que diz o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E junto dessa reflexão que veio de Davi, eu fiquei pensando, cara, como pode homens chegarem a Jesus e falarem, eu expulsei demônios, curei, cara, fiz de tudo, e Jesus olha para eles e diz que não os conhecem, pois estavam fazendo mal. E eu te pergunto, o que eles fizeram foi mal? É mal a gente expulsar o demônio de uma pessoa? É mal a gente curar alguém? É mal a gente, no nosso culto, na nossa igreja local, estar servindo? É mal a gente compartilhar uma palavra? É mal a gente orar por alguém? E eu me peguei pensando, cara, como boas ações podem se tornar más diante de Deus? E algo que o Senhor trouxe no meu coração é verdadeiramente isso, sabe? As intenções do nosso coração. Também Mateus 5 diz que bem-aventurado, tá aqui do lado. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Eu vejo que Jesus busca de nós realmente essa pureza, sabe? Uma santidade, um coração puro, um coração santo, uma santidade que não é só sobre ações boas ou sobre palavras bonitas, sobre performance aprovada, mas sobre um coração puro, um coração que deseja um relacionamento com Jesus, um coração que deseja a presença do Senhor, um coração que sabe que não é fazendo e não é deixando de fazer que seremos amados ou menos amados, um coração que sabe que Jesus, sabe, tem que ser o cerne de tudo que fazemos, a palavra de Deus precisa ser o cerne de tudo que fazemos. E é algo que eu vim pensando e queria compartilhar com vocês, porque para mim isso tem transformado muito o jeito com que eu enxergo o evangelho, o jeito com que eu enxergo aquilo que eu faço, porque agora o que eu faço não é mais sobre mim e também não é mais sobre o quanto eu posso fazer ou quanto eu deixei de fazer, mas é sobre quem eu sou e quem eu tenho me tornado, se realmente tenho me tornado mais parecido com Cristo, se o que eu tenho feito
tem sido para a honra e glória do Senhor, se o que eu tenho feito tem sido de acordo com as intenções do coração de Deus, se a minha obediência é uma obediência verdadeira, de puras intenções. E eu me peguei pensando, e é exatamente sobre isso, eu queria compartilhar com vocês, sabe? Então, que venhamos andar agora com intenções puras, buscando purificar o nosso coração, purificar a nossa mente, que venhamos nos voltar em arrependimento ao Senhor, sabe? Em um arrependimento genuíno, e clamar para que o Senhor venha mudar o nosso coração, mudar a nossa mente, nos dar o coração do Senhor, nos dar a mente de Jesus, para que venhamos andar nessa novidade de vida. Algo que eu tenho sido entendido para essa estação realmente é isso. Junto de eu ter raspado a cabeça, eu raspei a cabeça, mas eu vou te falar que não mudou muita coisa. Na verdade, não mudou nada. E eu tenho tentado renovar minha mente pela palavra, dia após dia, e viver essa vida que Jesus tem. Eu estava lendo Romanos e é legal que Paulo diz que quando morremos com Cristo, também ressuscitamos com Ele, agora não para viver a vida que antes vivíamos, mas para vivermos em novidade de vida. E é essa novidade de vida, sabe? Que precisamos buscar. Morrermos para as nossas intenções pecaminosas, morrermos mesmo para o que queremos e buscarmos intenções puras e viver uma vida segundo o coração de Deus. É isso, galera. Fiquem com Deus. Um abraço. Fiquem na paz. Tchau, tchau.